Muito bem, pessoal, vamos falar agora de aerocinetose, que é o mal-estar que a gente tem ao voar pelos movimentos que a aeronave vão fazer e isso desorienta a gente um pouco, compromete o nosso sistema de equilíbrio e a gente acaba passando mal. Então existe a cinetose, então, que é esse mal-estar que a gente sente quando a gente é muito movimentado, por exemplo, num barco ou mesmo no ônibus. Tem gente que no ônibus passa mal também, né? Quando a estrada tem muitas curvas. E a aerocinetose especificamente é quando a gente está falando da aviação. Isso acontece mais em aviões pequenos, porque os aviões pequenos se movimentam mais, são mais sujeitos às forças acelerativas e a pessoa sente mais. Então, o conceito de aerocinetose então, é esse mal-estar provocado pela movimentação do avião no piloto ou no passageiro, em quem for. Fisiopatologia, nós vamos ver condições de aparecimento, sintomatologia e profilaxia. Então, o conceito é mal-estar provocado pelo cérebro ao receber informações conflitantes sobre o equilíbrio. É uma reação de defesa. Olha que interessante. Nós já estudamos o nosso sistema de equilíbrio, nós temos 3 componentes: visão, o labirinto e a propriocepção. Imagina que a visão fala que o seu corpo está parado e os 2 outros sistemas, o labirinto e a propriocepção, fala que você está mexendo. O cérebro vai ficar confuso, ele não sabe em quem acreditar. Então, o que ele faz? Vomita, tá? O vômito, o enjoo é uma reação de defesa, para você prestar atenção. É o cérebro falando assim, olha, preste atenção que tem alguma coisa acontecendo com você que eu não estou conseguindo compreender, tá certo? Adaptação. O cérebro pode acostumar com aquele tipo de informação de movimento diferente do que é esperado, diferente do que a memória que ele tem. A velocidade dessa adaptação varia de um indivíduo para o outro. Por exemplo, se você estiver passando mal num navio e aí você resolve entrar dentro da cabine, é pior, porque dentro da cabine nada está mexendo. A informação visual que você tem é de que nada está mexendo. Na verdade, você vai estar inclinando como um pêndulo de um lado para o outro, mas tudo que estiver dentro da cabine do navio vai estar também movimentando junto com você. Então, como não existe movimento dos objetos em relação a você, a impressão que dá é que você está parado. Por outro lado, dentro da cabine, você continua sentindo do seu labirinto e da sua propriocepção sensações de que você está movimentando. Então, o que o cérebro faz? Vomita, porque ele não sabe o que está acontecendo. Bem, depois de tanto viajar de barco, né, um marinheiro, ele vai acabar parando de vomitar, porque o cérebro aprende que, apesar de parecer que as coisas não estão movimentando, mas dentro daquela cabine de navio, realmente as coisas se movimentam. Então, isso é um aprendizado que o cérebro vai tendo. Da mesma forma, um aprendiz aí de aviação, que no início está passando mal, com o tempo o organismo aprende a lidar melhor com esses movimentos, essas acelerações, e o aluno para de passar mal. Fisiopatologia, como a coisa acontece? Então, uma doença cinética ou cinetose é resultado de uma crise sensorial, oriunda do movimento da aeronave. É desencadeada pela hipersensibilidade vestibular, agravada por uma predisposição psíquica. Então, olha, o seu aparelho vestibular estiver hipersensível, você tem maior chance de passar mal, tá certo? E existe uma predisposição psíquica. Tem gente que é mais nervoso, mais preocupado. O simples fato de você ficar com um sugestionamento negativo, isso te predispõe a passar mal. Por exemplo, você vai andar de avião hoje, você fala assim, poxa vida, lá vai eu passar mal. Toda vez que eu entro no avião eu passo mal por causa dessa aerocinetose. Então, só de falar isso já dá uma predisposição psíquica, né? E realmente a chance de passar mal é maior mesmo. Fisiopatologia, então nós temos os órgãos de equilíbrio, que é a visão, a propriocepção e o aparelho vestibular. E o problema é uma crise. A visão fala que está tudo parado, os outros 2 falam que está mexendo, né? Então, esses são os componentes então, que captam as informações de equilíbrio, né? A incidência da aerocinetose é 2 a 5%. Em alunos de voo, mais ainda, 10 a 12%, porque são aeronaves pequenas que têm forças acelerativas importantes.
Fator determinante, movimento da aeronave. Inclinação, basculamento, forças acelerativas. Gente, uma coisa que faz passar mal é ficar acumulando sensações de movimentos de pêndulo. Então, um navio que inclina para um lado, inclina para o outro, inclina para um lado, inclina para o outro. Isso ajuda a fazer passar mais mal. Repetição do regulador do movimento, então, que é a oscilação, é pior ainda. Condições favorecedoras, então extrínsecas, odores, calor, vibração, roupa apertada, gente, tudo que faz mal. Então, se você sentir calor e tudo, aí você vai ficar passando mais mal ainda dentro do avião. Um odor, por exemplo, que dá muita vontade de vomitar é o odor de vômito. Às vezes você tem 10 pessoas dentro do avião e por conta da turbulência, elas estão passando mal, estão enjoadas. Quando a primeira vomita, as outras sentem o cheiro daquele vômito e acaba isso sendo um estímulo para as outras vomitarem também. E fatores intrínsecos da pessoa. Então, idade, o idoso tem mais, o sexo feminino tem mais, a alimentação, evitar a dieta muito rica em gordura, ou fome. Tem gente que fala assim, poxa, eu passo mal no avião, então não vou comer. A fome ajuda a passar mal. Agora, encher a barriga também demais também ajuda a passar mal. Então, tem que ter um meio termo. Posição da cabeça, isso eu expliquei para você, se dependendo da posição da cabeça, você estimula um canal ou outro, né? Então isso daí pode fazer você passar mal. Estado geral, fadiga também acelera esse processo de aerocinetose. Hábito de voar ou não, o sistema nervoso pode contribuir e o ritmo circadiano. Normalmente de noite se passa mais mal porque a gente perde o referencial visual. Então a situação fica ainda mais tensa. Sintomatologia. Tem as alterações subjetivas, né, que é aquela que o indivíduo tem que contar para a gente. Fica quieto, ansiedade, irritabilidade, reatividade, cólicas e cefaleias. E tem alterações objetivas que se repara no indivíduo que está para passar mal. Palidez, suor frio, bocejo, salivação intensa, até chegar no suor, né? Muito bem. Fase de estado, então, uma fase mais adiantada. Náusea, prostração, vertigem, taquicardia, palidez, contração da musculatura, vômito, desequilíbrio. Aqui já estamos vendo que realmente a aerocinetose realmente vai vir com força, né? Profilaxia, como é que a gente reduz essa chance da gente ter isso? Diminuição de turbulências, altitude do voo, porque a hipóxia faz passar mais mal, pilotagem hábil, sem se sacudir demais o avião, redução de forças acelerativas, tem que fazer uma curva, faz devagar, mais aberta, né, para não passar mal. Boa ventilação e climatização, a gente falou que lugar fechado, calor, costuma fazer passar mais mal. E controle da luminosidade, né? O referencial visual é muito importante, a gente podendo ver as coisas ao nosso redor, a gente fica mais tranquilo. É interessante que na aeronáutica a gente tem a opção de pegar todos os alunos e colocar no avião e fazer algumas manobras com mais G para a gente poder observar quem é que passa mal, quem é que não passa mal. Então tem gente que tem uma tendência realmente maior a passar mal. Então essas pessoas elas podem ser eliminadas talvez, tá certo? Na aviação civil não. Na aviação civil a pessoa se prepara de forma particular, ela vai se acostumar de forma particular, vai gastar um dinheirinho até acostumar, né? Mas não tem muito então disso de seleção. Se eu quero ser piloto, se eu passo mal, não interessa. É só eu voar bastante que eu aprenda a não passar mal. Tá certo? Agora, na rede pública é que a gente pode fazer esse tipo de seleção. Profilaxia, medicamentos. Isso aqui é muito importante. Existem muitos medicamentos no mercado que a gente toma para não enjoar. Tá? O problema é que todos eles dão sono. Tá? Fenergan, Vertix, Tugeron, Dramin. Então, não pode, gente. A única coisa que o aeronavegante pode tomar se estiver enjoando, vitamina B6 em altas doses, uma vez ao dia. Tá certo? Então, isso daí acredita-se que diminua a vontade de passar mal, de aerocinetose. A gente pode desensibilizar também. O indivíduo que está passando mal muito frequentemente, você pode fazer uma estimulação vestibular. Então, se o indivíduo, aparelhos giratórios, ginástica olímpica, dá cambalhota, isso ajuda o menino a parar de passar mal. E quando o avião chacoalhar um pouquinho, ou fizer algum movimento mais abrupto, ele não vai sentir tanto, porque ele já está acostumado a ter esse tipo de sensação. Né, de mexendo no corpo, tá certo? Então, estimulação vestibular, treinar é importante. Estimulação visual também é importante, treinável também.
Então existem vídeos com sensação de movimento, cinema 180 graus ou óculos Rift, né, gente, que dão aquela falsa sensação de que você está caindo, etc. Né? Então é uma desilusão. É bem interessante. Eu recomendo que vocês observem uns vídeos, aí, às vezes no YouTube com óculos Rift, é bem interessante. Atenção, estímulos vestibulares são mais eficientes que os visuais. Então, se o indivíduo está passando mal, o que adianta mais para ele parar de passar mal? Então, são estímulos vestibulares. Então, ele entrar numa ginástica olímpica, dar cambalhota, isso tudo ajuda. Tá? Muito obrigado, gente. É só isso daí.